Existe uma foto guardada nos arquivos da NASA que, à primeira vista, parece um erro de câmera, um risco de luz, um defeito na lente. Foi isso que os primeiros analistas pensaram ao abrir aquele arquivo em 2023. Eles estavam errados, e o que essa linha realmente vai te fazer questionar tudo o que você pensa saber sobre buracos negros. Porque aquilo não é um defeito, é uma cicatriz de 200 mil anos-luz cortando o espaço como uma flecha. E na ponta dessa flecha existe algo que os cientistas juraram que era impossível. Um buraco negro supermassivo correndo pelo vazio a 1000 km por segundo, fugindo da própria galáxia e deixando milhões de estrelas nascerem no seu rastro. Fica comigo até o final, porque a origem desse monstro envolve uma colisão cósmica tão rara que a matemática diz: isso deveria acontecer uma vez a cada trilhão de tentativas. E aconteceu. O erro que ninguém sabia explicar. O telescópio Hubble está em órbita há mais de 30 anos. Já registrou nebulosas morrendo, galáxias colidindo, estrelas nascendo. Praticamente vimos de tudo. Foi por isso que, em 2023, quando uma equipe de astrônomos de Yale, liderada pelo Dr. Peter Van Dokken, avistou aquele traço estranho ao lado de uma galáxia anã, ninguém imaginou que estava prestes a testemunhar algo inédito. Era só mais uma observação de rotina. Até não ser. A trilha tinha quase o dobro do comprimento da Via Láctea. Estimava-se uma massa equivalente a 100 milhões de sóis. Van Dokken foi direto. Nada parecido havia sido registrado antes, em nenhum lugar do universo conhecido. E aqui está o primeiro mistério. Se fosse uma galáxia normal vista de lado, deveria ter estrelas de todas as idades, velhas, médias, jovens. Mas essa trilha era feita quase inteiramente de estrelas jovens e azuis. Isso não bate com nada catalogado. A equipe precisava de mais dados, e precisava rápido. Eliminando o óbvio, eles recorreram ao Observatório Keck, no Havaí. Os números que voltaram só aumentaram a confusão. A ponta mais antiga da trilha se conectava a uma galáxia a 7,7 bilhões de anos-luz de distância. A estrutura completa tinha 200 mil anos-luz de extensão. Uma pergunta ficou martelando. Por que essa faixa de estrelas era tão estreita? E por que parecia estar se formando atrás de alguma coisa invisível e extremamente pesada? Na ciência, antes de dizer descobri algo extraordinário, você precisa provar que não é algo comum. Foi exatamente esse processo de eliminação que a equipe seguiu. Primeira hipótese: uma galáxia agulha. Descartada. Galáxias comuns não são compostas quase só por estrelas jovens e azuis. E havia mais. Na ponta da trilha, os instrumentos captaram uma assinatura de oxigênio duplamente ionizado, o famoso O3. Isso só aparece em ambientes de energia absurdamente alta. Nenhuma galáxia comum, de qualquer ângulo, explicaria aquilo. Segunda hipótese: formação estelar por jato de rádio. Já vimos buracos negros dispararem jatos que comprimem nuvens de gás e forçam nascimentos estelares. Aconteceu no objeto de Minkowski, na galáxia Centaurus A. Parecia plausível. Só que havia um problema fatal de geometria. Um jato de rádio se alarga conforme se afasta da origem, como o facho de uma lanterna. Essa trilha fazia o oposto. Era mais larga perto da galáxia-mãe e ficava cada vez mais estreita e focada na ponta. Quando as explicações simples caem uma a uma, sobra só a hipótese mais radical, e foi para ela que a equipe foi forçada a olhar de frente. Eles estavam observando o rastro de um buraco negro supermassivo em fuga, a teoria que esperou 40 anos por uma prova. Em 1983, o físico Michael Fitchett fez um cálculo que soava quase como ficção científica. Quando dois buracos negros se fundem, eles podem emitir ondas gravitacionais de forma desigual. Se essas ondas saem mais fortes de um lado do que do outro, o buraco negro resultante recebe um coice gravitacional tão brutal que pode ser expulso da própria galáxia, como uma bala saindo do cano de um canhão. Por 40 anos, isso foi só matemática elegante em um papel. Ninguém tinha visto acontecer. Até o telescópio James Webb entrar em cena. Com resolução infravermelha superior à do Hubble, o Webb revelou um detalhe que fechou o caso: uma onda de choque na frente da trilha, o que os astrônomos chamam de bow shock. Pensa na onda que a proa de um navio abre na água, ou no estrondo sônico de um caça supersônico cortando o céu.
Alguma coisa estava empurrando o gás interestelar com força descomunal. A análise mostrou o gás na ponta da estrutura, sendo comprimido e aquecido a temperaturas extremas por um choque supersônico, a uma velocidade próxima de 1000 km por segundo. Só um objeto compacto, rápido e com pelo menos 10 milhões de massas solares poderia causar isso. Confirmado. A primeira evidência visual direta de um buraco negro fugitivo da história da astronomia, batizado de RBA-1. Um destruidor que planta vida. Aqui está a parte que quebra tudo o que você aprendeu sobre buracos negros. Eles são os vilões do universo, certo? Os devoradores de tudo o que se aproxima. Então, como é que o RBH-1 está deixando um rastro de milhões de estrelas recém-nascidas? A resposta está na física da própria fuga. Enquanto o RBH-1 rasga o espaço intergaláctico, ele não está necessariamente engolindo nada em seu caminho, está indo rápido demais para isso. Em vez disso, sua gravidade monstruosa e sua velocidade absurda comprimem o gás difuso e ralo que normalmente jamais formaria uma estrela. Esse gás, de repente, é espremido, esfria, colapsa sob sua própria densidade e nasce uma estrela. E outra. E outra. O RBH-1 funciona como um arado cósmico, revirando o solo estéril do espaço profundo e plantando vida estelar onde antes só havia vácuo. É ressurreição nascida do caos absoluto. Mas isso levanta a pergunta que mais importa aqui. De onde veio esse monstro? O que tem força suficiente para expulsar um objeto de milhões de massas solares da própria casa? A galáxia órfã. Seguindo o rastro até a origem, os astrônomos chegaram a uma galáxia apelidada de Coruja Cósmica, batizada assim pelo formato que lembra 2 olhos e um bico. Uma aparência quase fofa para esconder uma das histórias mais violentas já registradas no céu. A Coruja Cósmica nasceu da colisão frontal de 2 galáxias anelares. E isso, sozinho, já é extraordinário. Galáxias anelares representam apenas 0. Elas só se formam quando uma galáxia atravessa o centro exato de outra, como um dardo cravado bem no meio do alvo. Agora imagine 2 dessas raridades colidindo de frente. A chance disso acontecer é de cerca de 1 em 1 trilhão. Aconteceu mesmo assim, há aproximadamente 38 milhões de anos. Cada uma dessas galáxias carregava, no próprio centro, um buraco negro supermassivo. E quando os núcleos se encontraram, começou um jogo de bilhar gravitacional em escala cósmica. Existem 2 teorias para o que aconteceu a seguir. A primeira, interação de 3 corpos, onde um terceiro buraco negro teria se juntado à dança e sido ejetado como o elemento mais leve. A segunda, e a mais sustentada pelos dados recentes do James Webb, uma fusão direta entre os 2 buracos negros originais. A massa do RBH-1 é a prova decisiva. Em uma ejeção de 3 corpos, o objeto expulso costuma ser o mais leve do grupo, mas o RBH-1 é pesado demais para isso. Sua massa bate exatamente com o que se esperaria da soma dos 2 buracos negros da Coruja Cósmica. O cenário mais provável, então, é este. Os 2 se fundiram em um só, e no instante final dessa fusão, a emissão desigual de ondas gravitacionais funcionou como um motor de foguete. O coice foi tão violento que o buraco negro recém-formado foi cuspido para fora da própria galáxia, atravessando o gás ao redor e começando uma jornada solitária que continua até hoje. É bem possível que, neste exato momento, a Coruja Cósmica seja uma galáxia órfã, sem nenhum buraco negro no centro, para manter a ordem gravitacional. Quantos outros existem lá fora? Se isso aconteceu uma vez, a lógica é implacável. Já aconteceu e provavelmente está acontecendo em outros pontos do universo. Colisões de galáxias são o motor da evolução cósmica, e onde há colisão, há chance de expulsão. Os astrônomos já estão vasculhando dados antigos atrás de outros fugitivos. Um candidato interessante é a galáxia espiral J0437, onde o buraco negro central parece se mover numa velocidade diferente do restante das estrelas ao seu redor, um sinal clássico de instabilidade. Outro caso intrigante, o aglomerado Abell 2261. A galáxia central de lá é gigantesca, do tipo que deveria abrigar um dos maiores buracos negros já catalogados, possivelmente 100 bilhões de massas solares. Só que, quando olhamos para o centro dessa galáxia, não encontramos nada. Nenhum sinal do buraco negro que deveria estar ali.
A hipótese de que ele foi expulso por um recuo gravitacional é hoje a explicação mais aceita entre os cientistas. E isso muda a pergunta que fazemos ao céu. Não é mais, esses objetos existem? E sim, quantos deles estão cruzando o espaço intergaláctico neste exato segundo? A nova era da caçada. O RBH-1 foi quase invisível, um sussurro de luz perdido em meio à imensidão. Mas estamos entrando numa fase em que sussurros como esse vão parar de passar despercebidos. A missão Euclid já em operação e o futuro telescópio Nancy Grace Roman se preparando para entrar em cena. Teremos mapas do céu com a nitidez do Hubble, só que cobrindo áreas milhares de vezes maiores. Combinado com inteligência artificial e aprendizado de máquina, o próximo passo não é encontrar mais um fugitivo cósmico. É encontrar centenas deles. Existe algo profundamente irônico nisso tudo. A mesma força que rasga uma galáxia ao meio e expulsa seu próprio coração para a escuridão é, ao mesmo tempo, a responsável por acender milhões de novas estrelas onde antes não havia absolutamente nada. Onde a ciência vê uma cicatriz cortando o espaço, a natureza está, na verdade, plantando um berçário. O universo não é o lugar estático que imaginamos. Buracos negros não são apenas âncoras pesadas presas ao centro das galáxias. Eles podem ser viajantes, exilados por forças que mal começamos a entender. E fica a pergunta que eu deixo com você. Será que a Via Láctea guarda um segredo parecido, escondido bem no seu próprio centro?